Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Nenhum de nós gosta de ser enganado, mas podemos estar sujeito a algum tipo de engano quase todos os dias. Talvez você tenha sido enganado na compra de alguma mercadoria. Por exemplo, se o carro que você comprou foi cronometrado, foi mudado os quilômetros, isso significa que o dispositivo que registra o número de quilômetros que o veículo percorreu foi revertido para dar a impressão de que a distância percorrida foi muito menor do que a quilometragem real. Junto com isso, o preço foi aumentado porque supostamente você estava comprando um carro de baixa quilometragem, muito bom. Às vezes, um jogador de futebol é derrubado e o atacante mal o toca, mas ele rola pelo gramado de modo que o árbitro é enganado e concede um chute livre. Muitas pessoas foram enganadas por políticos que prometeram muito, mas entregaram pouco. Lembramos-nos, quando estávamos na escola, das desculpas que demos porque não tínhamos feito o dever de casa. Nós enganamos o professor. Uma das piores decepções foi quando enganamos nossos pais, mentindo para eles sobre os lugares em que estivemos e as companhias com as quais estávamos. Quando olhamos para o passado, nossa consciência nos acusa e nos sentimos muito desconfortáveis. E meu prezado ouvinte, se você está me ouvindo, meu prezado ouvinte, você que me ouve, se a sua consciência lhe acusa, dê graças a Deus, porque se ela não lhe acusa de nada, é sinal que você já está cauterizado, você é um pecador insensível, que não sente mais a culpabilidade dos seus pecados. Muitas vezes não fomos descobertos, no entanto, na Bíblia somos apresentados ao Deus que é a verdade, e ele pode expor todo o pecado. Números capítulo 32, versículo 23, nos lembra solenemente que eis que pecastes contra o Senhor sabe. O primeiro enganador da terra foi o próprio diabo. Lembramos como, disfarçado de serpente, ele enganou a Eva para desobedecer a Deus, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Então Adão escolheu seguir sua esposa. E no momento em que o fez, o pecado entrou na raça humana. A Bíblia diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O fato é que não podemos escapar. Você e eu e todos os outros fomos contaminados pelo pecado. E com pecados não perdoados, nunca poderemos entrar no céu, e a única alternativa é o inferno. Será que você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Você pode pensar que você é diferente, você escapará do julgamento de Deus. Novamente, nos voltamos para a infalível palavra de Deus, que diz claramente, pois não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Você pode estar se perguntando, será que Deus sabe tudo sobre nós? Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus fala às 7 igrejas e a cada uma ele diz, eu sei, não há nada esquecido. E se permanecermos sem perdão, seremos responsabilizados por cada pecado que cometemos. No entanto, Deus tem um plano e uma obra consumada e nos oferece o perdão dos pecados.
E isto é possível somente por meio de seu Filho e sua morte na cruz. Isso é verdade? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não pode pecar, mas pode perdoar os pecadores, ele não pode pecar, ele não podia mentir, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não chegamos ao Pai por meio da filosofia, religião e suas ordenanças, boas obras ou qualquer outra coisa fabricada pelo homem. Chegamos ao Pai pelo Filho, pois ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Ele diz: aqueles que creem nele, ele dá a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém pode arrebatar estes salvos das suas mãos. João capítulo 10 também, versículo 28. A Bíblia diz claramente que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A mesma graça que nos salva, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu a Tito. Pedro, escrevendo aos crentes da sua época, ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ele está se referindo à palavra de Deus, ou a Deus se pronunciando na sua palavra. Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foram transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O último livro da Bíblia fala sobre o juízo final para todo pecador não salvo, para todo pecador que não quis a salvação. Note o que Apocalipse diz. Depois vi, o apóstolo João está falando essas palavras, inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A morte entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Deus fala de um juízo final
aonde pecadores vão ser lançados, aqueles que não foram salvos. Mas Deus não quer que este seja o destino de suas criaturas. Ele quer salvá-las. Veja o que Deus diz na sua palavra. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, sobre esta pessoa. Esses versículos que eu citei estão em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 20, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e o Evangelho de João, o capítulo 3, do versículo 16 a 18 e o versículo 36. Você que me ouve, finalizo lhe fazendo um apelo, um convite. Fuja para junto de Cristo. Descanse nele para a sua salvação, pois fora dele você está em grande perigo. A morte chega antes do que pensamos e antes do que queríamos. Ela não avisa. Se você partir hoje para a eternidade, aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai estar por toda a eternidade? No céu? Você só irá para o céu se você foi salvo por Cristo. Ou vai abrir os seus olhos no inferno, por ter rejeitado a Cristo. Não é por quantos pecados você cometeu, mas sim pela sua rejeição a Cristo. Você leva um fardo imenso de pecados para a eternidade. Não tem como você entrar no céu. É impossível. A porta está fechada. Hoje, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas isto você faz enquanto está em vida. Este assunto não pode ser deixado para outro resolver por você. Se você não resolver, se você não assumir o seu compromisso, este compromisso entre você e Deus, ninguém pode fazer. Padre, pastor, missionário, todos eles não podem decidir por você. Pode deixar neste mundo uma quantidade alta de dinheiro para que este assunto seja resolvido. Meu prezado ouvinte, desista desta ideia. É você mesmo. Você vai estar na eternidade no lugar que você escolher. Você pode estar dizendo e pensando: eu escolho ir para o céu. Esta escolha verdadeira inclui você reconhecer que é merecedor do inferno. Inclui você buscar o Salvador para ter uma nova vida. Aqui, já, agora. Você não pode querer viver a vida de um pecador e querer ter um lugar no céu. Você pode ter bons pensamentos, pode ter o desejo, mas tem que ter mais do que isto. Você tem que ter uma atitude, uma ação da sua parte de realmente compreender. Você precisa ser salvo. Todo salvo não está arrependido. Não. Em nada ele perdeu de ter feito a boa escolha. Reconhecer e compreender e dizer: queiram os outros o mundo para si. Queiram eles riquezas e delícias aqui, mas eu buscarei meu Jesus sempre para mim, sempre para mim. Portanto, você creia no Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido, do qual você é. Eu sou o pecador, mas fui salvo.
Você pode ser salvo pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.